Amém. Amém. Senhor, nós exaltamos a Ti, Pai, e glorificamos o Teu nome. Te pedimos em nome de Jesus que mais uma vez o Senhor use o Teu servo, que Teu Espírito Santo flua através dele, que a palavra liberada, Senhor, seja uma palavra vinda dos céus. Assim como Jesus dizia, eu nada falo de mim mesmo, mas eu falo como eu ouço do Pai. Que assim ele também, sendo da mesma forma, não fale de si mesmo, mas fale aquilo que ele ouvir do Senhor, para a tua igreja, para o teu povo. Flua, Senhor, a palavra de conhecimento, de sabedoria. Opera os teus sinais e as tuas maravilhas segundo a tua vontade. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, a paz do Senhor. Os que estão de pé, se coloquem, pode sentar, tá bom? Que alegria estar aqui com os irmãos. Tá ótimo, tá ótimo. Conhecendo essa igreja tão bonita e abençoada. Eu fico muito feliz, agradecido e engrandecido por Deus, não é? Por tudo que Ele tem feito na minha vida. Gente, eu tenho essa mania de pregar de pedestal, porque eu tenho TDAH e dislexia. Então qualquer coisa me desconcentra. Então, como eu prego lendo, na verdade, está vivo, está vivo. Acho que agora deu, pastor. Deu certo, deu certo. Isso. Aí que ele levantou um monte de homem de Deus, aí ficou com medo. E, na verdade, eu tenho palestrado muito. E essa forma é uma forma que eu encontrei para trazer para mim um esclarecimento e uma clareza. Mas eu estou muito feliz de estar aqui, viu? Eu me sinto muito honrado. Existem lugares que é Deus que nos apresenta. E eu sou um carioca que já moro aqui há 7 anos, não é? Mas eu prego pouco aqui no estado de Sergipe. Graças a Deus, nós temos viajado por esse Brasil afora. Esse mês foi um mês muito corrido. Eu viajei todos os finais de semana. Na verdade, eu tenho compromisso todos os finais de semana até o mês de abril do ano que vem, em diversos lugares. Comigo eu não tenho nenhuma distinção ao que se diz respeito disso. A vida ministerial tem me dado maturidade e eu estou muito feliz de estar aqui. Agradecer o irmão Elias, que se lembrou de mim, não é? Se lembrou é porque eu sou gente boa, né? Ninguém lembra de quem é cri-cri. Obrigado. Uma alegria no meu coração, viu? Ao pastor dessa igreja, pastor Sid Clay, é isso? Deus abençoe meu pastor. Enquanto eu estiver aqui, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, viu? Obrigado do fundo do meu coração. Eu queria pedir um dó maior. Isso.
preparação em Fá. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Mas meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado. Você pode cantar? Então liberta-me de mim. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então eis-me de ti. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Mas meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Isso aqui está desviado. Mas eu sei, deixa aquele outro mesmo. Sangue de Jesus. Tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo meu ser se enche de bondade.
sobre a carne. Amém. Amém. Desculpa aí a desafinada, que eu prego todo dia. Claro que eu tiro um tempo para minha família, minha casa, mas por conta das atribuições, quando a gente não está pregando, a gente está aconselhando. E eu ainda tenho a minha função, não é, acadêmica. Eu sou terapeuta, trabalho na área da psicologia já há 8 anos. E a minha ascensão é voltada para a psicanálise clínica. E não é fácil, mas Deus tem nos ajudado até aqui, não é? Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15, e no versículo de número 11. Lucas 15, 11. Enquanto você encontra, com a permissão do pastor da igreja, eu trouxe aqui para anunciar para vocês um trabalho que eu tenho em áudio. Eu tenho um livro também, mas só que ele acabou. Então eu não vou anunciar. Como tem amanhã também, aí vamos ver se a gente consegue trazer. Olha aí que rapaz bonito que está aí. Eu sou formado em música. Eu estudei música, na verdade, desde os meus 7 anos de idade. E tenho a licenciatura musical. Porque na época o meu pastor disse para mim que obreiro na igreja só era pastor se fosse formado em música. Eu falei, sim, senhor. Então vamos estudar a música. E aí eu me formei na parte musical, né? Tenho especialização no canto e harmonia funcional. E eu acabei de lançar agora, tá fresquinho. É um trabalho, né? Que agora não fala CD, é streaming, não é isso? Se não for, vai ser. E tá muito bonito. É um clássico da harpa cristã, mas é como se fosse um americano cantando, né? E eu queria pedir aí para eles colocarem, para você ouvir e gostar e levar para casa. Tem como colocar o trechinho aí? Tem? Não tem como? Pelo amor de Deus. Então tá. Se não tem como, você vai ficar com gosto de quero mais. Tá bom? Aí o que eu fiz? Eu tenho vendido muito deles. Aí você vai levar esse encartezinho, aqui tem o QR Code. Você aproxima o seu celular, a câmera, né? E ela vai te levar para um iCloud, que é uma nuvem virtual. E lá contém todos os áudios do trabalho. É um trabalho muito bem feito, não é? Eu fiz os arranjos e etc. Está muito bonito, não é? Quem ouviu gostou e quem não ouviu vai gostar. Aí o valor é R$25. Se você quiser adquirir, só que é o seguinte, esse cartãozinho te dá direito, não é, a adquirir. Mas se você quiser adquirir, R$25, nós aceitamos cartão de crédito, débito, Pix. Só o breve voltará que Jesus mandou eu não aceitar, tá bom? R$25 tá aí para sua apreciação, tá? Aí se você quiser durante o culto já pegar, esse QR Code é para você baixar, não é para pagar, tá? Esse QR Code você vai para a pasta e lá vai conter os hinos. Se você quiser pagar, na verdade quiser não, né? Se você quiser adquirir e pagar depois no final do culto.
tem problema não, vai começar o mundo pita, não tem problema. Não, deixa pra lá, gente. Depois nós... Eu seguirei Olha aí. por seu amor. É sua mão que me conduz. Rapaz, sou eu? Por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Legal, Tu né? me compraste sobre a cruz. Rege em mim tudo, meu Jesus. Amém. Tá bonito, vocês viram que é totalmente diferente, né? Olha a batida aí, ó, americana aí, ó. Descanso e paz me faz Amém. sentir. Deus abençoe. Vocês são top, viu? A mídia é top. Palma pra mídia, palma. Pastor, isso aqui é de presente pro senhor. O senhor já pegou aí, né? Pega um de presente pro senhor. Quem quiser adquirir, R$25 está aí na mão desse jovem senhor bonito aí. Tá aqui na frente, tá rindo. Quantos acharam Lucas 15, no versículo de número 11, diga, cantando, eu já encontrei. Meu Deus, se encontrou do jeito que cantou, deve estar em Zacarias, Apocalipse, Naum. Só livro fácil de achar. Jonas, Joel. Abacuque já é quase no final, aí dá para achar. Diz assim a palavra do Senhor. Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá minha parte da fazenda que me pertence. Deixa eu colocar a NVI aqui. Fica mais fácil, não é? Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, o pai repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha. Foi para uma região distante lá, desperdiçou os seus bens, vivendo desenfreadamente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava alimentar-se com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se, foi para o teu pai. E ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou-o fortemente e ternamente o beijou, e você diz: glória a Deus. Deus, a sua palavra foi lida, Pai. O Senhor sabe que esse povo não vem me ouvir, porque eu não tenho nada para oferecer a eles, se do céu não me for dado. Por isso fala com a gente nessa noite.
ensina, nos exorta, nos levanta, nos acalma, nos responde-nos e manifesta o teu poder. É o que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, e os que acreditam, digam. Meus irmãos, a parábola do filho pródigo, ela pode até parecer um pouco desconexo ao que se diz respeito da ideia dessa conferência, mas ela não é só a história de um jovem que saiu de casa. Ela é o espelho da nossa vida, especialmente de um homem chamado para liderar uma casa. Todo pai, antes de tudo, foi um filho. Todo marido é um filho que carrega a responsabilidade de manter o lar de pé. E quando esse filho se afasta da fonte de Deus, todo o círculo de sustentação, ele começa a rachar. Nesse enredo bíblico, o filho parte em busca de um sentido de autonomia. E o marido que se distancia também parte, não é? Não fisicamente apenas, mas emocionalmente, na busca do trabalho, do prazer, ou na aprovação que só a presença de Deus consegue dar. A casa continua, mas o sustento invisível enfraquece. E aquilo que parecia liberdade vira vazio, o que parecia solução vira um combustível para o desmoronamento. Existe aqui uma frase que se desencadeia na psique desse rapaz, para ele tomar essa decisão, que é: aqui não é mais o meu lugar. Em algum momento da sua vida você já sentiu essa inquietação, esse incômodo que te faz olhar para a própria vida e pensar em uma insatisfação que não tem nome, mas pesa no peito. Um desejo que, mesmo que você não saiba com a razão, ele te move para querer partir, mesmo sem saber para onde vai. Talvez seja em áreas da vida que, ao seu ver, já não fazem mais sentido. Em um chamado ministerial, ou na vida cristã que perde a cor, você sente que precisa sair. Você sente que precisa experimentar algo novo, que precisa provar para si mesmo que a felicidade está além da cerca que Deus te impõe em limites. E Deus fica em silêncio. Não porque Ele não se importe com você, mas porque Ele sabe que você não quer ouvir o seu conselho. Ele poderia segurar, te convencer, te colocar medo, te mostrar o final da estrada muito antes do começo, mas o verdadeiro amor, e é isso que eu gosto de Deus, Ele não aprisiona. Verdadeiro amor, Ele espera a sua volta pacientemente. Não importa quanto tempo dure, se serão dias, anos, para Deus não importa, porque Ele sabe que esse dia, uma hora vai chegar. E você parte, você se lança no mundo acreditando que agora sim a minha vida vai fazer um sentido, mas os dias passam e as promessas vazias se esgotam, e agora o que parecia liberdade se transforma em frustração. E quando a fome interior chega, porque ela chega, é aquela fome que nada preenche, você percebe que aquilo que você buscava
fora da casa de Deus sempre esteve perto dele. Ele ainda está lá, de pé, te esperando, porque o amor não corre atrás de quem quer partir, mas ele sempre recebe de volta quem decide voltar. Eu repeti essa frase. O amor de Deus não corre atrás de quem quer partir, mas ele sempre recebe de volta quem decide voltar. Essa história é sobre nós, gente. Sobre eu e você, que nós vivemos nesse impasse entre a certeza e a indecisão, entre a dúvida e a clareza. Não porque a vida é complicada, mas porque Deus raramente age do jeito que nós esperamos. Em seguida, nós nos tornamos alguém inquieto, insatisfeito, dentro de um lugar que tinha tudo para ser suficiente. E nós nos tornamos pessoas assim, porque nós vamos aprender uma grande verdade, que o problema nunca foi a casa, nunca foi o pai, nunca foi o ambiente, ou muito menos o lugar. O problema sempre foi o vazio que o ser humano carrega tentando preencher com coisas insignificantes. Porque quem não encontra paz dentro de si, guarda isso, nunca encontrará a paz em lugar nenhum, muito menos na casa de Deus. Existe aqui algumas lições que eu quero tratar com vocês sobre esse texto, e essas lições, elas se encontram no texto. Olha o que a Bíblia diz. Eu sou muito observador, não é? E eu sou o tipo de pessoa que eu analiso o texto, e por entender a linguagem comportamental dos personagens, eu não apenas leio, é como se eu entrasse dentro do texto e visualizasse essa cena. Observe agora um pai tendo um diálogo com o filho, e dentro desse diálogo, o filho mais novo simplesmente chega para o pai e fala assim: eu quero a parte que me é de direito. Quem é pai sabe do que eu vou dizer. Todo pai, ele tem no seu interior intuitivo o conselho. Todo pai aconselha um filho quando ele está prestes a tomar uma decisão errada. Só que, se você observar o texto diz que o filho pede ao pai, ponto. E o pai entrega para o filho aquilo que ele pede, e ponto. E eu perguntei para Jesus assim: por que o Senhor, nessa parábola, não colocou que o pai devia aconselhar o filho? E aí Deus falou a seguinte coisa para mim: meu filho, eu não falo com quem já decidiu agir. Essa é a primeira verdade dentro desse texto. Pediu ao pai e o pai repartiu e deu. Porque a grande verdade é essa. Guarde essa primeira lição. Deus não fala com quem já decidiu agir. O silêncio de Deus, ele dói, mas não porque ele nos abandonou, e sim porque ele sabe que quando nós decidimos nos abandonar sozinhos. O filho pródigo, ele chega diante do pai com uma decisão pronta. Ele não vem para perguntar se era certo ou era errado. Ele não pediu conselhos. Ele não buscou a sabedoria do pai. Ele simplesmente exigiu, e o pai ficou em silêncio. Não porque ele concordava, mas porque não adianta falar com quem já fechou os seus ouvidos. E esse é o grande problema da gente quando vamos até Deus. Quantas as vezes nós vamos até Ele, não para buscar a sua vontade,
mas para conseguir a aprovação sobre aquilo que nós já decidimos fazer. Nós não pedimos uma direção, porque na verdade a gente já comprou a passagem. A gente ora pelo nosso relacionamento interpessoal, social, familiar, ou seja, mas a verdade é que nós já colocamos a aliança da decisão no dedo. Nós buscamos a confirmação, mas no fundo tudo aquilo que nós queremos é que Deus assine o contrato do nosso erro. E quando Ele se cala, porque Deus se cala, nós interpretamos o silêncio de Deus como uma aprovação. Mas o silêncio de Deus não é aprovação. O silêncio de Deus é um alerta. O filho saiu sem a resistência do pai, porque Deus não prende quem quer partir, seja para qual lugar que for. Mas o que ele não sabia é que tudo o que ele julgava de liberdade se tornaria lá na frente escravidão. Então, guarde o que eu vou te falar aqui. Se Deus está em silêncio, talvez não seja porque você está certo. Talvez seja porque você já decidiu errar. E Deus não fala com quem já tomou a sua decisão. Eu queria que você fosse comunicativo com esse homem que está do seu lado, porque essa mensagem é pedagógica. Comunicasse com ele, diga isso para ele. Deus não fala com quem já decidiu agir. A segunda verdade dentro desse texto está aqui. A Bíblia diz que ele partiu para viver a vida do seu jeito. Essa é a verdade do texto. E se a gente não vigiar, nós sabemos que o mundo, ele quer mundanizar a igreja. O mundo quer relativizar o pecado para que nós achamos que não tem nada a ver. Independente do grau de igreja que nós somos, eu estou falando de templo do Espírito Santo. Hoje se brinca com aquilo que é sagrado, se faz chocarrice com as coisas de Deus. Hoje as pessoas transformam hinos que nos fazem chorar de madrugada, ou no nosso momento com Deus, com brincadeira, e a gente acha que isso é legal. Simplesmente porque todo mundo que se afasta da presença de Deus vive a vida do seu jeito. Eu tenho que tomar cuidado porque o culto é transmitido online e eu sei falar. Hoje aconteceu algo na rede social de uma pessoa, não é, que desvirtua a Bíblia Sagrada para ela viver do seu jeito. Então ela explicou que a exegese, a diferença da exegese e a exegese é encontrar no texto que existe no texto, e a exegese é colocar no texto que não existe no texto. Então, essa pessoa estava dizendo isso, e ela começou veementemente a falar e tal. E eu luto na rede social para não falar, porque não adianta falar no mundo, não é? Aonde dá vozes para gente que não sabe o que está dizendo. E eu só disse uma coisa assim: não adianta mostrar a verdade para quem tem convicção de que está certo. Você só vai perder seu tempo. Simplesmente assim. E eu tenho ganhado muita paz na minha vida, por entender que tem coisa que não merece a minha munição. Eu tenho ganhado muita paz na minha vida
por entender isso, que tem coisa que não merece a minha munição, tem coisa que não merece a minha atenção. Quantas vezes a gente perde tempo da nossa vida tentando explicar uma coisa para gente que não está nem aí. A gente perde a nossa paz interior, perde a nossa noite de sono, a adrenalina chega, a gente debilita a nossa saúde por coisas que a gente não precisa. E esse texto aqui é um texto muito sério, porque esse filho, ele sai para viver a vida do seu jeito. E a segunda verdade desse texto é que toda liberdade longe de Deus é escravidão. Guarde essa frase. Toda liberdade longe de Deus é escravidão. Primeira verdade do texto: Deus não fala com quem já decidiu agir. Segunda verdade do texto: toda liberdade longe de Deus é escravidão. A pior armadilha da vida é acreditar que nós somos livres, quando na verdade nós estamos aprisionados sem perceber. O filho pródigo acreditou que a sua liberdade estava do outro lado da cerca, ou seja, viver do nosso jeito, longe da casa do pai, longe das regras e longe de qualquer limite. Ele queria decidir por si mesmo, ser o dono do seu próprio destino, ou seja, fazer do seu jeito. E ele conseguiu. Só o que ele não sabia é que liberdade sem propósito se transforma em abismo. Eu vou repetir essa frase. Liberdade sem propósito se transforma em abismo. O livre-arbítrio, ele é um presente muito perigoso. Por quê? Porque o ser humano não sabe lidar com uma vida que está apenas em suas próprias mãos. Em algum momento, os limites se desfazem, a consciência se enfraquece e os desejos tomam o controle. Então aquilo que parecia libertador se transforma em correntes. E o vício começa com uma escolha apenas. Eu vou repetir isso. Os vícios começam com apenas uma escolha. E agora não dá mais escolha. Porque quando ele começa com uma escolha, ele não te dá mais escolha. E a independência que parecia tão doce, agora tem gosto de solidão e desespero. Toda pessoa sem Deus, ela vive uma liberdade vazia que a escraviza nos vícios, nas paixões desenfreadas, nas mentiras que ele mesmo conta para si. E o que começou como autonomia se termina em prisão, porque a grande verdade é essa: quem se afasta de Deus acreditando que está livre, em pouco tempo descobrirá que não existe prisão maior do que uma vida sem Ele. Se você quer ter a paz no seu lar, no seu relacionamento, na sua casa, porque o afastamento ele é sutil, muito sutil, não parece, mas quando você vê, eu sempre falo isso, algo para os meus pacientes, pessoas que tiveram problemas com os pais, com as mães e etc, família. Eu digo que o afastamento é muito sutil, porque se você não tira um minuto para falar com a pessoa durante o dia, esse minuto vira horas. Essas horas viram um dia, esse dia vira semanas, semanas se transformam em meses, meses em anos, e quando você vê, são pessoas que estão no mesmo lugar, mas distante de conexão.
Porque toda vida sem Deus é uma prisão. A terceira verdade desse texto é algo que bate muito no meu coração, porque olha o que a Bíblia diz, que quando ele estava lá, bem longe da casa do pai, a Bíblia diz que ele agora, a ficha cai e ele diz assim: quantas pessoas lá na casa do meu pai, os empregados, vivem melhor do que eu. Essa é a terceira lição. Guarda o que eu vou te falar aqui. Não deixe a vida te ensinar com a dor o que você pode aprender com a obediência. Eu vou repetir isso aqui. Não deixe a vida te ensinar com a dor o que você pode aprender com a obediência. Você pode se comunicar? Porque a ideia aqui é a gente bater esse papo para você guardar isso no seu coração. Não para te emocionar, mas para te mudar e te moldar a maneira da visão de Deus. Então você pode dizer isso para esse homem, esse macho alfa que está do seu lado. Diga para ele: não deixe a vida te ensinar com a dor. Não, desse jeito aí não vai ensinar nada, irmão. Porque esse ânimo, diga: não deixe a vida te ensinar com a dor, que você pode aprender com a obediência. Não deixa a vida te ensinar com a dor, que você pode aprender com a obediência. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Seja em qual área da sua vida, família, casamento, filhos, etc. Isso daqui se encaixa em todas as áreas, pastor. Porque a vida ensina, mas ensina do jeito mais cruel possível. Ela não usa palavras doces, a vida não tem paciência, ela não dá advertências suaves, ela ensina pela dor, pelas marcas, pelas noites de sono perdida, pelo gosto amargo do arrependimento. E o pior, que tudo isso poderia ter sido evitado. Esse filho aqui, ele poderia ter aprendido no amor do pai, mas ele escolheu aprender no desespero da escassez. Ele poderia ter sido moldado pelo conselho, mas preferiu ter sido moldado pela humilhação. E como ele, muitos de nós já ignoramos avisos claros, sinais evidentes e convicções gritantes, apenas para ver até onde nós iríamos sem quebrar. Porque a grande verdade é que nós vivemos a era do arrependimento tardio. As pessoas preferem se arrepender do que se preservar. O senhor é pastor, o senhor sabe do que eu estou falando. As pessoas preferem se arrepender do que se preservar. Existe uma frase que diz que o custo do reparo é muito maior do que o custo do cuidado. Só que a era do arrependimento, de gente que não ouve, mas sofre, hoje em dia, não é? Porque aonde tem gente, existe isso. Nós estamos vivendo a era das opiniões. Hoje em dia é muito difícil ser pastor de alguém, porque todo mundo acha que sabe alguma coisa. E aí você vai aconselhar, as pessoas acham que sabem de tudo. E eu não estou falando questão de idade. Pastor é pastor por causa de uma ordenação espiritual. E quando esse óleo é caído sobre a nossa cabeça, a sabedoria divina, ela paira. Então quando o pastor, ele está te aconselhando, não é que ele está preocupado apenas com a sua vida, mas ele está preocupado
com a consequência de uma decisão. Eu estava conversando esses dias com um amigo que errou demais, e Deus me usa para falar com ele, não é? Ele diz que, como todo ser humano, não é? Porque a partir de uma certa idade, nós entramos na crise da consciência, que é o quê? Que a nossa mente vem nos cobrar tudo aquilo de errado que nós fizemos. É a crise da consciência. Ações que nós tomamos na imaturidade, no calor do momento, e que depois nós amadurecemos, crescemos como pessoas, como seres humanos, e já temos um caráter moldado, e principalmente o caráter de Cristo, a gente se arrepende. E ele disse para mim: negão, a gente se trata como irmão. Ele disse para mim: negão, se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo diferente. Porque ele preferiu aprender com a dor do que ter aprendido com a obediência. E esse é o problema dessa geração. As pessoas não ouvem. As pessoas desprezam a prudência e abraçam a consequência, porque obedecer parece limitar demais, mas no fim é o que poupa-nos da nossa dor. Eu prefiro ser alguém limitado do que sofrer alguma coisa desnecessária. Por isso que famílias sofrem. Por isso que relacionamentos sofrem demasiadamente. Por isso que pais têm problema com os filhos. Porque preferem protelar, preferem deixar coisas que poderiam ter sido evitados simplesmente por causa da obediência. E é isso que eu quero que você entenda. Deus não nos priva disso por capricho. Ele nos priva para que nós não nos tornemos escravos da nossa própria consciência destruída. O pior sofrimento não é aquilo que nos acontece, mas é o que poderia ter sido evitado. Você sabia que o ser humano ele não sofre pelo que aconteceu? Ele sofre pelo arrependimento de coisas que ele poderia ter evitado, pelo simples fato de dar um passo atrás. Mas como nós somos teimosos, donos dos nossos narizes, a gente prefere pagar para ver. Só que o que você precisa entender é que a obediência nos livra da dor que o orgulho insiste em pagar para ver. Guarde essa frase. A obediência nos livra da dor que o orgulho insiste em pagar para ver. Gente orgulhosa vê os sinais na sua frente, mas ela insiste em pagar para ver. A última lição dentro desse texto, ele diz que irei ao meu pai e direi para ele: não sou digno de ser chamado de filho. Agora eu queria que você colocasse para mim aí o versículo de número 20, para você entender onde eu quero chegar aqui. Olha que coisa bonita. Você consegue ler comigo todo o versículo de número 20? De uma voz uníssona. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Eu quero que você preste atenção nisso aqui,
Porque é um detalhe importantíssimo, pastor. Olha, não tira não, pelo amor de Deus. Olha o que a Bíblia diz, ó. E levantou-se e foi para o seu pai. E olha o texto. Ele ainda estava longe quando o pai o viu. Ele levantou, foi, e ele, quando estava longe, o pai o viu. Essa é uma das maiores lições, porque tudo aquilo que ele colheu na vida foram o resultado das suas decisões. Ele tinha tudo, perdeu por causa das suas decisões. E muitas vezes a gente acha que a porta está fechada para o diálogo, uma série de coisas na nossa vida. Mas na verdade, essa é a última lição dentro desse texto. Não foi a porta que fechou. Era você que estava batendo no lugar errado. Não foi a porta que se fechou. E quando eu falo porta, eu falo da prosperidade, da estabilidade, das coisas fluindo dentro da nossa vida. Não foi a porta que fechou. É você que está batendo no lugar errado. Porque quando o filho chegou no lugar certo, o que a Bíblia diz? Que o pai estava esperando ele de braços abertos. E nesse mesmo texto diz que a porta da casa estava aberta e o pai mandou os empregados pegarem o melhor novilho para dar uma festa. Então quer dizer que a porta não estava fechada. Era ele que estava batendo no lugar errado. Porque as portas fechadas, elas só estão fechadas porque nós estamos procurando felicidade no lugar errado. Então nosso casamento, nosso relacionamento, a nossa vida com os nossos filhos, elas só vão fluir quando a gente entender que a porta não está fechada. Somos nós que estamos procurando Deus no lugar errado. E a pior frustração da vida não é encontrar a porta fechada. É bater desesperadamente em portas que nunca foram para você. E o filho achou que havia saído para conquistar a vida, mas logo descobriu que não existem portas em ambientes de pecado, apenas armadilhas disfarçadas de oportunidades. E nós, quantas as vezes batemos em portas erradas esperando que Deus nos responda? Procuramos provisão em lugares onde Ele nunca esteve. Pedimos que Deus abençoe relacionamentos quando Ele está distante. Nós buscamos segurança no dinheiro, no status e reconhecimento quando o que realmente nos falta nunca esteve fora, mas dentro da casa do Pai. Fazendo uma ponte hermenêutica aqui, nesse mesmo texto, fala sobre a parábola da dracma perdida. A dracma era um presente que o noivo dava para a noiva, e ela tinha que cuidar dessas 10 moedas durante o seu noivado até o dia do seu casamento, quando ela poderia fazer uma tiara para colocar no seu cabelo, ou um colar para colocar no seu pescoço dessas 10 dracmas. Por isso que ela se desespera quando perde uma, e faz de tudo. Ela tinha 10, perdeu uma, ainda ficou 9. 9 é uma grande quantidade. Estou certo ou estou errado? Mas só que o que ela entendeu é que não adianta ter muito e não ser completo. Tem gente que tem muito, mas não é completo. Porque o muito
ele pode um dia ser pouco, mas ser completo em sua complexidade não quer dizer quantidade, mas sim estado de espírito. Não adianta ter uma família, não adianta ter uma casa boa, não adianta ter filhos, não adianta ter nada, se você não tiver aquilo. Eu estou todo arrepiado aqui. Se você não tiver aquilo que completa a sua vida, que é a presença de Deus. Com a permissão do pastor, eu queria que você se colocasse de pé. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Aí é onde você está mesmo. Isso. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Cante isso, cante. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Bendito Deus, nós te damos graça, Pai. Nos ajuda a entender essas verdades. Que o Senhor não fala com quem já decidiu agir. Nos ajude, Pai. Nos ajude a entender que toda liberdade longe de Ti é escravidão. Nos ajude a entender, ó Deus, que eu não posso deixar a dor me ensinar aquilo que eu poderia ter aprendido com a obediência. E a última verdade, Pai, não foi a porta que fechou. Sou eu que estava procurando nos lugares errados. Nos ajuda, Deus. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Você pode cantar isso?